Pegue sua Bíblia agora, você que trouxe sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia no celular, deixa só aberto no aplicativo da Bíblia, por gentileza. Não entre em outras páginas. Agora as câmeras estão detectando e vai aparecer o seu rosto aqui, se você abrir o seu WhatsApp ou o seu Instagram, tá? Não aparece, mas queria pedir que você abrisse então a sua Bíblia no livro de Josué. E nós vamos falar sobre algo que nós estaremos falando durante esse ano, né, sobre as promessas de Deus, mas também a nossa parte nessas promessas de Deus. As promessas de Deus, mas também a nossa parte nas conquistas para alcançar essas promessas. E hoje nós vamos falar de um homem que alcançou sua promessa bastante tempo depois. E ele confiou nessa promessa, ele confiou na palavra de Deus, e confiou a sua vida no Senhor e a sua conquista no Senhor. E é sobre ele que nós vamos falar, e essa palavra ela vem em direção ao nosso coração. Por quê? Porque agora os próximos 12 domingos, nós vamos trazer uma palavra, e no final do culto, nós vamos estar orando, naquele momento da família, nós vamos orar e profetizar cada domingo por um mês. Hoje nós vamos orar e profetizar sobre o teu janeiro. Amém? Ao final da palavra nós vamos orar e profetizar sobre o teu janeiro. No domingo que vem, nós vamos orar e trazer a palavra, orar e falar sobre o teu... O que vem depois de janeiro, irmão? Glória a Deus que tu conhece o calendário. E assim, 12 domingos nós vamos estar profetizando, crendo na promessa de Deus, para que você entregue esse 2025, para que você entregue esse ano, para que você possa estar recebendo realmente das promessas do alto, as promessas do Senhor sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Alguns creem, outros não. Você crê nisso? Amém. Livro de Josué 14, versículo 6. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos. Quantos anos ele tinha? 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. E na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Amém? Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha falar, Pai, ao meu coração, ao coração da tua igreja. Que essa noite nós possamos sair daqui, Pai, entendendo o propósito do Senhor, entendendo a vontade do Senhor, entendendo, Pai, o teu querer sobre as nossas vidas. Sabendo, Pai, que nós não somos meros coadjuvantes, Pai, nessa terra. Mas, Senhor, em Ti, Pai, nós podemos todas as coisas. Em Ti, Senhor, que nos fortalece, nós podemos todas as coisas. Por isso, Pai, nós pedimos que a Tua palavra nos oriente, confronte e traga, Senhor, orientação ao nosso coração, à nossa mente, no nome de Jesus, para que nós possamos fazer, testemunhar, e nós possamos, Senhor, agir, Pai, de acordo com Tua vontade,
no nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Irmãos, um dos sentimentos que preferíveis do ser humano é o sentimento de conforto. Quem não gosta de um sapato que seja confortável? Quem não gosta de uma sala, um sofá, que ela seja o sofá, a cadeira, seja lá o que for, mas que esteja confortável? Aí nós estarmos em um local, em um lugar desconfortável, para nós é ruim. O ser humano não gosta. Homens, mulheres, adultos, crianças, não gostam de estarem desconfortáveis. E esse sentimento de conforto, ele acontece no nosso dia a dia e nós procuramos esse sentimento de conforto. Nós procuramos confortar o nosso corpo, confortar a nossa mente, confortar o nosso coração. Um exemplo de conforto: quem aqui tem televisão com controle remoto? Deixa eu melhorar a pergunta. Quem aqui, levanta a mão, que tem uma televisão que usa diariamente sem controle, tem que levantar do sofá para trocar o canal? Não quer. Depois fica com dificuldade de emagrecer, mas tem preguiça de levantar. Mas eu tenho controle também. Controle do portão. O carro entra direto. Porque o conforto na nossa vida, ele pode ser adquirido quando nós temos esse controle. Nós controlamos situações na nossa vida em direção, em busca do conforto. Só que esse conforto físico, emocional, mental, move o nosso comportamento para o futuro. O conforto que nós tanto buscamos, o sentimento de conforto que nós tanto buscamos no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, nos leva, nos move como será o nosso comportamento futuro. A promessa, quando Deus traz uma promessa, revela uma promessa, a promessa é para o futuro. Sim ou não? Sim. Então essa promessa vai acontecer conforme o meu comprometimento com ela. Depois nós vamos ver isso com o passar da palavra. Mas conforme eu estou confortável, conforme eu estou num conforto, menos eu faço, menos eu me movo, menos eu me comporto pensando no futuro. E esse conforto, num excesso de conforto, ele se torna um paralisador de sonhos. Ficar confortável em uma situação, irmãos, nos torna um paralisador dos nossos sonhos, nos torna um paralisador das promessas de Deus acontecerem na nossa vida. Por quê? Porque irá nos faltar comprometimento. Porque nós não queremos sair de um lugar confortável para um lugar desconfortável. Porque a promessa de Deus, ela virá e ela foi prometida, mas o nosso comprometimento que fará ela acontecer na nossa vida. E se nós não sairmos de um lugar de conforto, de um sentimento de conforto, nós não vamos conseguir atingir o lugar onde está a promessa. Amém? Até aqui? Homens que foram manipulados pelo conforto. Sansão, ele se confortou na sua força. Ele era forte, era o homem mais forte. E ele se confortou, talvez se conformou com uma situação, em viver de uma forma contrária aos desejos do Senhor, porque ele estava confortável com a sua força. Tudo ele podia fazer, todos ele podia vencer, porque ele era forte. Só que existia um propósito para ele ser forte. Não era somente a estética, ele não era forte por causa da sua estética, não era forte por causa de um desejo pessoal, não, ele era forte por causa de um propósito. Mas ele se confortou nessa força e acabou sendo manipulado por ela. Um outro homem que ficou confortável foi Saul. Ele se confortou,
quando ele era rei de Israel. Durante o seu reinado de Israel, ele se confortou no seu poder. Força e poder. Ele era um homem poderoso, ele era o rei de Israel. E ele estava confortável naquela posição, naquela situação. E ele acabou se voltando contra a vontade de Deus. Não fazendo a vontade de Deus. Um terceiro homem que se confortou foi Judas. Judas controlava as finanças do ministério de Jesus. Ele tinha poder sobre o dinheiro. E ele se confortou naquela situação. E porque estava confortável com o dinheiro, ele também se voltou contra. Por quê? Contra a vontade de Deus, contra a vontade de Jesus. Porque o conforto deles não estava mais no Senhor, em Jesus. Estava no que eles tinham. Porque o conforto gera uma confiança. Sansão era forte. Saul tinha poder. E Judas, grana. Se a gente está com grana, se a gente está com dinheiro, dezembro, certo? 13º, 14º, 15º, 16º, aparece décimo de tudo que é lado. Por que em janeiro a maioria das pessoas, não vocês, mas de Manaus para lá, estão sem grana? Por que em janeiro está? Porque se em dezembro entrou décimo todos os décimos. Porque é confortável ter aquele dinheiro. E eu olho, não, isso vai dar, isso eu vou comprar, isso eu vou comprar. Mas eu não começo, por quê? Porque aquele conforto me tira, né, me torna um paralisador dos sonhos. Eu tenho um sonho em 2025, recebi uma bela de uma grana em 2024. Eu não guardei para realizar o meu sonho. Por quê? Porque o conforto de eu ter aquele dinheiro paralisou o meu sonho. Paralisou talvez uma promessa de Deus na minha vida. Não é só uma questão de má administração, mas é uma questão de estar confortável com a situação. O mesmo conforto que Saul tinha. Naquele momento Saul era poderoso, ele se confortou com o poder, mas ele não lembrou do povo de Israel. Sansão, ele se confortou com sua força. Não basta ser forte, nós vamos falar isso sobre quem nós vamos ter que enfrentar. Mas a força, puxar ferro, não vai te fazer o forte o suficiente para ter as promessas, para atingir, para conquistar as promessas de Deus. Para ser compromissados com a promessa de Deus. Não adianta, vai monstro, puxa ferro, fica forte. Celular no espelho. É bom para a saúde, não pare de fazer, continue, não estou dizendo que é para te parar, inclusive foi dito para mim ir para a academia também, questão de saúde, né, não, vou cuidar da minha saúde de outro jeito, mas irmãos, por quê? Porque daí nós ficamos confortáveis naquela situação presente, mas promessas são do futuro. Promessas, elas acontecem não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. E se nós cremos, se nós estamos confortáveis com força, dinheiro e poder, nós estamos crendo em força, dinheiro e poder, e não no Deus da promessa. Entendido até aqui? Amém? Romanos 12 diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se conforme se você tem dinheiro, não se conforme se você tem força, não se conforme se você tem poder. Busque no Senhor aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque só Ele pode entregar isso. Amém? Seu dinheiro, nosso poder e nossa força não vão entregar, não vão nos fazer experimentar toda essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus se você tiver dinheiro, louvado seja o nome de Jesus se você tiver força. Glorificado é o Senhor se você tiver poder, mas nenhuma dessas coisas vão fazer você experimentar, vão fazer você ter a experiência de receber as promessas de Deus, que são muito maiores do que os nossos olhos podem contemplar. Caleb, irmãos, a palavra de Deus diz ali, que Caleb estava
instalado. Quando ele chega até Josué, ele diz: Josué, foi prometido a nós 40 anos atrás, né? E eu dei o relatório, a gente leu, a gente viu quando ele era um dos espias, né? E os espias não eram qualquer não era qualquer Jefe que aparecia lá. Os espias que foram escolhidos por Moisés foram príncipes, eram homens respeitados, eram homens que tinham direitos sobre muitos outros, e eles foram escolhidos para trazerem um relatório sobre a terra prometida, sobre a promessa. Então, no verso 10 diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso eu estou aqui hoje, com 85 anos, ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora vigor para ir à guerra, como naquela época. Existia promessa, irmãos, para Caleb, que ele teria Hebrom? Sim. Lugar do conforto, para quê? Para ir em busca dessa conquista, para ir em busca dessa promessa, para que quando a promessa, Deus liberar a promessa, você esteja exatamente no lugar que você deve estar. Então, Caleb não precisava, Caleb tinha sua casa, seu condomínio de tendas, estava bem instalado. Para que se incomodar e ir para a guerra? Me diz o que o Caleb, com 85 anos, tinha na cabeça? Sair de um lugar de conforto. O que ele tinha na cabeça, meu irmão? O que ele tinha na cabeça? O que ele tinha no coração para sair de um lugar de conforto? Diga comigo, a promessa. Meu Jesus. Diga comigo, a promessa. Se você tem a promessa de Deus gravada no seu coração, você nunca vai se acomodar. Você nunca vai ser um crente qualquer, um filho de Deus qualquer, um preguiçoso, um descansado. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus na minha e na sua vida. E é isso que vai nos fazer andar com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, com 90 anos. Até a gente morrer ou desmanchar. Mas nós vamos em busca da promessa que o Senhor nos deu. Caleb, ele se levanta para ele tomar posse da terra que foi prometida por ele. Porque Caleb estava comprometido com a palavra e com a promessa de Deus dada a ele. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você tem estado comprometido com os sonhos que você colocou? Você tem estado comprometido com os planos, com os sonhos, com o que Deus já colocou no teu coração para o seu futuro, para o futuro da tua casa, para o futuro dos teus filhos, para o futuro da tua empresa, para o futuro do teu emprego, para o futuro da tua família? Você tem estado comprometido com isso, meu irmão? Você tem estado comprometido com isso, minha irmã? Porque nós precisamos estar comprometidos. Caleb, ele decidiu sair do conforto, por quê? Porque ele queria viver um novo de Deus na vida dele. Ele estava acostumado, ele já estava 45 anos naquele lugar estabelecido, confortável, mas tinha uma palavra que batia todo dia, tem uma promessa, tem Hebrom, tem Hebrom, tem Hebrom. Até que com 85 anos ele se levanta, porque a Bíblia diz, ele se levanta, e ele vai em direção, e pede para Josué, me libera, Josué, eu estou nervoso aqui, eu preciso ir e conquistar o que Deus me prometeu, porque Deus prometeu e Ele vai cumprir, agora eu preciso buscar essa promessa, amém? Temos pessoas confortáveis aqui? Pareceu umas abelhas agora. Primeiro passo, irmãos, para ir em direção à sua promessa: discernir o seu inimigo. Você precisa discernir o seu inimigo. Caleb disse para Josué, ô Josué, sabe lá naquelas montanhas rochosas,
naquele povo lá nos Enaquins, é lá que está a minha promessa. Ele sabia quem ele iria enfrentar. Ele sabia que tinha um povo forte, uns gigantes lá. Por quê? Porque ele já tinha feito um relatório. Ele sabia do que ele tinha visto. Mas nem isso o impediu. Por quê? Porque ele fez a menção, a sua promessa, mas ele também fez menção de quem eram os seus inimigos. Ele sabia que podia enfrentar eles. Com 85 anos, sim, ele sabia. Porque depois ele conquistou. Mas ele vai em direção. O que Caleb não disse, meu irmão? O que não está na palavra, porque Caleb não disse? Ele não disse, eu não posso. Ele não disse, não consigo. E ele não disse, comigo tudo é difícil. Eu dizia uma coisa assim. Toda coisa que dava errada lá em casa, eu dizia, a nossa família tem que ser estudada pela NASA. Não pode. Sempre tem um atrapalho. E daí com essa palavra, eu disse, não, chega. Não vai sair mais da minha boca esse tipo de coisa. Por quê? Eu dizia uma frase diferente, a gente precisa ser estudado pela NASA para saber o que acontece, porque dá tudo errado. Mas na verdade, o que eu estava dizendo era, comigo tudo é difícil. E eu anulo isso no nome de Jesus. Eu cancelo isso da minha vida no nome de Jesus. São batalhas que eu vencerei. São batalhas que a minha família vencerá. E são batalhas que a igreja vencerá no nome de Jesus Cristo. Amém? Então esse não posso, não consigo, comigo tudo é difícil. Irmãos, esses pensamentos, essas palavras que a gente fala, ou esses pensamentos que ficam gravados no nosso coração, isso faz com que a gente viva uma escassez pessoal. A gente está sempre triste. Quem mantém isso, né, esse tipo de palavra, esse tipo de frase, esse tipo de pensamento, está sempre atrás da máquina, está sempre triste pessoalmente, nunca está feliz consigo, nunca está feliz com o que recebe, nunca está feliz com nada. Por quê? Porque existe uma escassez. Essa palavra está trazendo uma escassez para dentro de nós. É uma vida de dívidas financeiras, é uma vida em constante tristeza, em constante briga no lar, é uma vida de um casamento frustrado, é uma vida que fica conformado com o que vive, e não busca subir ao nível aonde Jesus está, aonde a promessa de Jesus está, a estar no caminho aonde Jesus quer te levar, porque o Senhor nos prometeu uma vida plena, uma vida de felicidade plena, meu irmão. Foi isso que o Senhor te prometeu, são essas as promessas do Senhor, mas nós ficamos confortáveis. Eu amo, mas esses dias eu tive que anular uma palavra né, eu disse, né, eu acabei orando, acabei só orando, não falei nada, mas acabei orando. Mas alguém disse para mim assim, ó, na brincadeira eu estava dizendo do trabalho, como é que está o trabalho? Tá bom, bastante serviço e tal, e daí eu disse, não, mas vamos trabalhar só até ficar rico, depois dar uma segurada. E daí, disse para mim, tu já viu alguém que trabalha ficar rico? Não, mas vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Nós precisamos, sabe, irmão, porque nós não vamos viver mais pelo que nós ganhamos, nós vamos viver pelo que nós cremos, nós vamos viver pelo que nós plantamos. Meu irmão, se tu está plantando trabalho, o Senhor vai prosperar na tua vida, porque você é trabalhador. Do suor do teu rosto você vai receber, você vai prosperar. Se você é trabalhador, irmão, se você é trabalhadora, irmão, mas eu sou de casa, minha irmã, se você cuida da sua casa com zelo, com excelência, você é uma trabalhadora, você é uma mulher virtuosa. Então o Senhor, Ele quer responder do alto as suas promessas para nós, mas nós estamos impedindo, pelo nosso não posso, o nosso não consigo, comigo tudo é difícil. Cancela isso. Saiba que isso é um inimigo que você precisa enfrentar. Caleb discerniu quem eram os seus inimigos, e nós precisamos discernir quem são os nossos. Isaías 1,19 assim, ó, diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor dessa terra. Você é trabalhador, você é fiel, você é obediente, você comerá o melhor dessa terra. Deus.
que eu estou perdendo a voz, mas não está. Mas o Espírito Santo vai convencer o nosso coração. Você é trabalhador, irmão? Só os trabalhadores digam amém. Oh, se não é, ficou agora. Você é fiel, irmão? Você é obediente, irmão? Então você faz parte dessa promessa. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra. É para você essa palavra. É para mim e para você essa palavra. Amém? Então receba. Deus traz algumas condições para o povo. E essas condições, elas trazem promessas depois disso. Então você em casa leia Isaías 1. Então Caleb sabe com quem precisa lutar. Lá no 12 diz assim, ó: na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Quem eram os Enaquins? Enaquins era conhecido, o nome Enaquins vem de gigantes do pescoço comprido. Esse é o significado da palavra Enaquins, do povo de Enaquins, gigantes com o pescoço comprido. O que isso mostra, irmãos? O que isso mostra? Quem aqui já encarou alguém bem maior que você? Eu não. O Jefinho, um valente. O que um grandão faz com alguém que é menor? Como que ele chega? Ele olha de cima para baixo. Sim ou não? Eu nunca enfrentei, eu sempre saí antes. Não gosto de me incomodar, né? Mas na maioria das vezes, o que é, meu? Tu tá né? Por quê? Quer intimidar. Deixa eu dizer, irmãos, uma coisa. Muitas vezes nós cristãos, filhos do Deus vivo, filhos do Deus poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do general, daquele que vence todas as batalhas, como que a gente enfrenta uma guerra? A gente fica intimidado pelo nosso inimigo. A gente fica intimidado por aquilo que está acontecendo, pela dificuldade. Por isso, a gente não conhece o nosso inimigo, não enfrenta o nosso inimigo. E daí tu olha aquele pescoçudo, aquele grandão, e daí tu diz, não tem como pegar. Não tem, eu na escola. Vou pular o portão. Não vou sair. Te pego na hora da saída. Não me via no portão. Tinha um lugar secreto para mim chegar antes em casa. Mas, irmãos, essa intimidação não pode paralisar a promessa de Deus e não pode paralisar os nossos sonhos. Números 13, 33, o próprio relatório de Caleb diz assim, ó: vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para ele. Claro, pega 12 príncipes do povo de Israel. Dos 12 príncipes, 10 diz que não é para entrar naquela terra. 10 diz que eles não têm, que o povo não tem condição. O que os gigantes, o que os Enaquins vão olhar? Eles são gafanhotos perto de nós. Irmão, você é cabeça ou cauda? O que a Bíblia fala sobre você? O que você é, cabeça ou cauda? Cabeça. O que você é, um derrotado ou um vitorioso em Cristo Jesus? Vitorioso. Então você tem que enfrentar o seu inimigo como um vitorioso. Meu Deus, segunda-feira de novo. Deus o livre. Não! Segunda-feira o Senhor vai prosperar, o Senhor vai abençoar. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós estamos enfrentando os inimigos errados. Eu fiz até uma pesquisa bem rápida aqui, que eu quero encontrar. Para ver como às vezes a gente enfrenta o inimigo errado. Muitas vezes você está enfrentando um inimigo errado, por quê? Porque você não está tendo discernimento, conhecimento do que a Bíblia fala. Você acaba lutando com quem? Luta com o seu chefe,
luta com o seu gerente, luta com o seu esposo, luta com a sua esposa, luta com os seus filhos, luta contra sua irmã, seu irmão, sua amiga, briga com todo mundo, puxa a luta com todo mundo, puxa a guerra com todo mundo, só não puxa com quem está te atingindo. Tu não conhece. Eu até separei, meu Deus, irmãos, olha só, tem pronto no Pinterest, que umas postagens prontas no Pinterest, as indiretas, eu fiz questão de pesquisar isso, mas eu sei que aqui não tem, é só de Manaus para lá. Não receber uma mensagem também é uma mensagem. Desistiu muito rápido para quem dizia que muito amava. A falsidade de algumas pessoas me mostra quão forte e feliz eu sou por não ser como elas. Meu Deus, está perdendo tempo. Perde tempo, perde energia, perde paciência. Começa a criar um sentimento de raiva, de ódio, sentimentos que não são os frutos do Espírito. Para quê? Não fico sem resposta. Não sai, quem está pensando que é? E começa a responder, e o pior, irmãos, que às vezes não tem coragem de confrontar e resolver a situação, e toca em direta em Facebook, toca em direta em Instagram, pelo amor de Deus, não perca tempo, você está errado quando você faz isso, você está falhando quando você faz isso, você não está atirando em quem tem que atirar, por quê? Porque a Bíblia diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, mas em todos esses lugares, nós somos vencedores em Cristo Jesus, amém? E daí a gente perde tempo, escolhendo uma postagem bem agressiva no Pinterest, leva 10, 12 minutos para escolher, quando escolheu, vai para o Instagram e começa a girar, quando vê, você está 2 horas no seu celular, quando vê, você está 2h30 e não tirou 1 minuto para orar, não tirou 1 minuto para enfrentar essa potestade, que está detonando com a tua casa, não tirou 1 minuto para enfrentar esse demônio, que está arrebentando com o casamento, está arrebentando com a vida financeira. Nós não sabemos, nós não discernimos quem é o nosso inimigo, e para alcançarmos as promessas do Senhor, nós temos que enfrentar aquele que está tentando nos destruir. Entende, irmãos? Ficou uma pausa dramática agora, mas é verdade, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus, nós precisamos entender que é o diabo que quer nos destruir, ele fica rodando, tentando alcançar quem ele possa tragar, e se a gente der uma brecha, já era, ele vem e arrebenta com tudo, ele não tem dó, ele arrebenta a tua casa, ele arrebenta a tua família. Então nós precisamos buscar no Senhor. Existem potestades que faz o cristão se rebaixar, ter uma visão distorcida de quem ele é. Existem ataques do diabo, que quando a gente sofre esses ataques, faz a pessoa abaixo daquilo que ela preparou, que Deus preparou. Tem momentos em que o diabo ataca de tal maneira que faz pensar que todas as escolhas que nós fazemos são escolhas erradas, e todas essas escolhas erradas nos fazem não ter mais tempo para alcançar a promessa, ou não ser merecedor da promessa. Irmãos, Caleb tinha 85 anos, mas por que ele se encorajou em enfrentar o seu inimigo? Porque ele tinha uma promessa e ele discerniu quem era o seu inimigo. Ele sabia quem ele tinha que enfrentar, ele sabia quantos ele precisava no seu exército, ele sabia que tipo de armas ele precisava, ele sabia que tipo de estratégia ele sabia. Por quê? Porque ele disse que iria conquistar, porque o Senhor era com ele. Agora, meu irmão, nós vamos conquistar as promessas, nós vamos conquistar aquilo que o Senhor nos deu. Por quê? Porque o Senhor é conosco, amém? Deus é contigo? Então vai para cima, deixa o Pinterest do lado, deixa as vãs mensagens da internet e vai para a palavra de Deus, meu irmão. Vai para a palavra de Deus e vê o que ela tem para você. Porque o Caleb disse, se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá, como ele prometeu.
Está embaçada a coisa dentro da tua casa, irmãos? Você expulsará de lá todo e qualquer inimigo, todo e qualquer demônio, porque o Senhor te prometeu e Ele estaria contigo. Amém? Glória a Deus. Se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como Ele prometeu. João 16, 33. Eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem citou essas palavras, irmão? Vamos para a escola agora. Quem citou essas palavras? Jesus. Para quem Jesus falou essas palavras? Para os discípulos. Aonde foi citado essas palavras? Que lugar, que ambiente, que geografia que estava? Essa aí eu vou responder. Estavam no cenáculo da casa. O que era o cenáculo? Era uma sala separada para refeições, para reuniões dentro das casas. Então, essas palavras foram citadas dentro do cenáculo, dentro do lugar de refeição. Em que ocasião foi citada essas palavras, irmãos? Respondo para vocês. Foi citado na última Páscoa de Jesus, que representa o quê? O que a Páscoa representa? A libertação e a vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos. E o que aconteceu depois que Jesus falou? A crucificação. Mas como terminou tudo isso? Com a vitória de Jesus sobre o seu último inimigo, a morte. Então, meu irmão, no cenáculo, na sua casa, no seu lugar preparado para estar com o Senhor, é ali que você vai ouvir de Jesus. Está difícil? Mas tenha paz, porque eu venci o mundo. Está se sentindo aflito? Tenha paz, porque eu venci o mundo. É nesse lugar que você está separando para estar com o Senhor. É na sua casa, onde quer que seja, esse cenáculo, esse lugar, que você continuará um discípulo de Jesus. Porque é aos discípulos que Ele fala. Então, não nos basta ser discípulos aqui na igreja. Não nos basta ser discípulos na nossa célula. Nós precisamos ser discípulos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Uma das coisas que mais preocupa, né, trazer a palavra de Deus, o público que mais me preocupa para que eu pregue, é a minha família. Por quê? Porque eles estão ouvindo o que eu falo, mas também estão vendo o que eu faço. E assim como eu posso ser uma bênção aqui, eu preciso ser uma bênção na minha casa. Assim como você é uma bênção aqui, você precisa ser uma bênção na sua casa. Assim como você é uma bênção no seu cenáculo, você precisa ser uma bênção na sua empresa. Você precisa ser uma bênção na escola. Você precisa ser uma bênção na faculdade. Você precisa ser um discípulo onde quer que você esteja. Porque é só os discípulos que Jesus fala. É no cenáculo que você vai ouvir as palavras de vitória sobre o seu inimigo. E isso fará quando você recebe de Jesus, sabe que você é um discípulo, e você recebe uma palavra de vitória da parte do Senhor, você vai sair do cenáculo, e mesmo que os seus olhos não vejam, o que os discípulos viram quando saíram da última ceia? Eles logo, em seguida, eles viram a crucificação, viram a derrota. Mas como terminou tudo isso, meu irmão? Terminou com a vitória de Jesus sobre a morte. Como que vai terminar a sua comunhão com Deus? Com a sua vitória, junto com Jesus, contra o seu último ou pior inimigo. Por quê, irmãos? Porque foi Deus que preparou a promessa. E a garantia que essa promessa vai acontecer, vem porque o Espírito Santo está em você. E porque eu não vivo mais pelo que eu vejo, mas é por fé que eu vivo no nome de Jesus. Amém? E é por fé que nós temos que viver. Então eu estou no cenáculo, estou ouvindo a palavra de Deus, mas quando eu saio desse lugar de conforto e vejo dando tudo, várias aflições, tudo confuso, tudo errado, eu ainda continuo crendo que eu vou receber,
Porque eu não vivo mais pelo que eu vejo, mas vivo pelo que Jesus falou no meu coração e ativou a minha fé. Amém? Então, nós precisamos viver essa garantia do Senhor na nossa vida, essa promessa do Senhor, porque isso vai nos trazer legitimidade, autoridade, perseverança e resistência para enfrentar as nossas batalhas. Queria contar uma historinha para os irmãos. Tem uma história que acho que boa parte já conhece. Mas tinha no interior um pastor que tinha um programa de rádio. Que a maioria conhece, mas para quem não conhece vai ser uma palavra boa. E esse pastor, ele recebia ligações, era liberado o canal de ligações, e uma irmã ligou para ele. Alô, aqui é a irmã fulana. Ô irmã, o que você precisa? Oração. Ó pastor, agora ontem foi a última refeição que eu fiz e eu não tenho mais nada dentro da minha casa. Então eu preciso de oração. Claro, irmã, nós vamos orar. Me passa o seu... E tudo por telefone. Só que no outro rádio, em uma outra parte da cidade, tinha um feiticeiro. E o feiticeiro escutava tudo que o pastor falava. Por quê? Porque ele queria rebater. Era um hater do pastor. E a irmã ligando, né, e tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não, passa aí, irmã, que nós vamos ir atrás, nós vamos ajudar, vai dar tudo certo, mas vamos orar e tal. E o feiticeiro ficou ligado e chamou os feiticeirinhos dele, os dois funcionários. Seguinte, tu vai agora, passa lá e enche a Fiorino de comida. E tu vai levar aqui nesse endereço. E daí, o que aconteceu? Foram no mercado, encheram a Fiorino de comida. Mas o feiticeiro disse para os feiticeirinhos, para os funcionários dele, quando tu chegar lá, tu faz ela perguntar quem entregou. E quando ela perguntar quem que mandou, tu vai dizer o diabo. Beleza? Beleza, pode deixar para nós. Vou falar que foi o patrão. E eles chegaram com a Fiorino, abriram a porta, encheram, né, a casa da mulher de comida. E a mulher, glória a Deus, aquela senhora, Jesus é bom, glória a Deus, e eles, Jesus é bom. E daí e ela não perguntava de quem era, não perguntava de quem era. Até que eles disseram assim, a senhora não tem curiosidade de saber quem entregou isso? Não, porque quando Deus está na direção, até o diabo obedece. E assim é a nossa vida, irmãos. A gente fica preocupado se vai dar certo ou não. Quando Deus está na frente das suas causas, até o diabo tem que obedecer. Como que ele obedece? Ele bate em retirada. Resistia ao diabo e ele... Amém! É assim que a gente enfrenta os nossos inimigos. Decida ser comprometido. Deus faz promessas, irmãos, para orientar o nosso presente. Porque uma vida sem comprometimento com a promessa de Deus, a gente só vive aleatoriamente, rodando. O que acontece? Levanta, trabalha, almoça, trabalha, janta, dorme. Levanta, trabalha, almoça, trabalha, janta. Domingo, vem na igreja. Volta, levanta, trabalha. E a gente fica aleatório. Por quê? Porque a gente não tem um comprometimento com aquilo que Deus nos colocou. O que é comprometimento, irmãos? O comprometimento, ele gera responsabilidade, dedicação e cooperação. E é por isso que eu perguntei, quantos são comprometidos com os seus sonhos? Quantos são comprometidos com a promessa? Quando você se compromete nesse nível de responsabilidade, dedicação e cooperação, Deus gera coragem no teu coração. Foi a coragem que foi gerada no coração de Caleb. Com 85 anos ele se levantou para uma guerra. Então, irmãos, o que é coragem? Eu aprendi isso. Coragem é a ação do coração. O sentido da palavra é isso, coragem é a ação do coração. Então, a falta de coragem não é medo. A falta de coragem é a passividade do coração. Então, se disserem para ti, tu não é corajoso,
fique sabendo que você não é medroso, mas você é passivo. Você é alguém que não gosta de enfrentar. Às vezes não é por medo. Não quero ficar na minha. Só que eu ficar na minha vai fazer eu viver aleatoriamente. Não vivo mais, mas começa só sobreviver. E foi isso que Caleb não quis. 45 anos, bem aqui. Mas isso não é o suficiente. Não quero viver aleatoriamente. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver as promessas de Deus. E quando eu me comprometo, quando eu estou comprometido, é porque eu tenho uma visão de futuro. Irmãos, nós não podemos pensar somente no dia de amanhã. Nós temos que pensar na promessa futura do Senhor. Podia ter questionamento a Caleb. Ô Caleb, mas lá tem gigante. Não me importo, Deus me deu uma palavra. Caleb, a região é montanhosa, o caminho é difícil. Não me importa, Deus me deu uma palavra. Ô Caleb, tu já tem 80. Caleb, não me importa, Deus me deu uma palavra. Não interessa quem disser se é superior a você, se não é superior a você. Se vier com uma palavra contrária que não é da parte de Deus, você vai dizer assim, ó, cala a boca. Porque o que eu ouço é só o que o meu Deus diz para mim. Claro, não vai ser desrespeitoso. Depois vocês vão dizer, né, o pastor mandou calar a boca. Não, não faz isso que pode dar uma confusão. Mas aqui dentro, né, cala a boca. Irmãos, nós precisamos termos coragem. Não sermos passivos à nossa vida. Não vivermos a nossa vida de uma maneira confortável no nosso sofá. Não vivermos de uma forma confortável. Ah, não, agora eu estou bem. Eu tô bem, né? A minha mente agora está limpa, não me envolvo mais em confusão, não sei o quê. Mas está faltando o conserto, está faltando o perdão, está faltando alguma coisa que um cristão precisa fazer. Vai e resolva, no nome de Jesus. E para concluir, Salmos 90 diz assim, é um salmo de Moisés. Senhor, Tu é o meu refúgio, Tu é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Isso ele fala no verso 1. No verso 10 ele diz assim, ó, os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quantos anos Moisés tinha quando Deus falou com ele na sarça? 80 anos. Deus chamou Moisés aos 80 anos. E ele disse que seria uma idade que seria difícil e cheio de sofrimento. Ele disse, agora não dá mais. Mas o que Deus disse para ele? Quando ele pensou que tinha acabado, Deus disse, ô Moisés, agora é só o começo. Então, se você pensa que acabou, se você pensa que não vai dar mais nada certo, se você acha que a sua empresa não tem mais futuro, se você acha que não pode crescer mais, seja a área que for, se você acha que a sua casa não tem mais jeito, deixa eu dizer uma coisa, é tu que está botando esse final, mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite, quando eu estou na situação, é só o começo, é só o começo da promessa acontecendo na nossa vida. Caleb tinha 85 anos, e ele estava numa posição de conforto, mas Caleb reivindica aquela posição de conforto, para quê? Para alcançar a promessa de Deus. Irmãos, e eu quero lembrar os irmãos, daquilo que está escrito em 2 Pedro, não esqueçam disso, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Deus dá o tempo certo para todas as promessas acontecerem. É Ele que tem o início, o meio e o fim da tua vida. Amém? Pode colocar de pé? O inverno passou, acabou a chuva, começa a aparecer as flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Amém? Ah, que linda tua poesia. Não, Bíblia, cantares. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque aos comprometidos, o tempo da promessa já chegou
em nome de Jesus. E você me falou no meio da mensagem que você é um comprometido, você é um trabalhador, você é obediente, você é fiel. Então, a sua promessa, o tempo da sua promessa chegou. Agora nós vamos em busca dela, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por essa palavra. E dizer, Deus, que nós temos fé, certeza, que o Senhor tem algo pronto e especial para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias, para as nossas empresas, para os sonhos de filhos e filhas que querem ser empresários, para o sonho, Pai, de realização profissional, realização espiritual, realização emocional. Pai, que as realizações, que os sonhos do Senhor venham de encontro, agora, Pai, aos sonhos dos teus filhos, no nome de Jesus. Nós partimos, Senhor, não do que sabemos, não, Senhor, do que conhecemos, mas partimos, Senhor, pela Tua promessa. Vivemos, Senhor, pela Tua promessa, vivemos de acordo com Tua palavra e com o Teu querer, Pai. E a Tua promessa diz, Senhor, que os filhos, que aqueles que são fiéis, que os vencedores, estarão com o Senhor e o Senhor cumprirá o Teu querer na nossa vida, no nome de Jesus. Encha o nosso coração, Senhor, de fé, encha o nosso coração de esperança. Faz, Senhor, entendermos, discernirmos quem são os nossos inimigos. Não queremos mais lutar contra quem não devemos, não queremos mais gastar energia, gastar tempo, Pai, aonde não vai ser gerado nada, aonde a promessa não é gerada. Queremos, Senhor, investir tempo em Ti, investir, Senhor, semear em boa terra, semear, Pai, que nós possamos, Senhor, ser a principal semente, Senhor, da nossa colheita, no nome de Jesus Cristo. Senhor, levantamos essa oração, esse clamor, sabendo que o Senhor já está respondendo. Eu tenho certeza, Espírito Santo, que Tu já está falando no coração, está, Senhor, fazendo pessoas nessa hora, nesse momento, enxergarem, Senhor, algo grande no seu futuro. E agora, Pai, tudo isso nós entregamos no Teu altar, para que aconteça não a nossa, mas a Tua vontade, em nome de Jesus. Como diz, Senhor, a Tua palavra, o inverno passou, acabou a chuva, aparecem as flores, e chegou o tempo de celebrar, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo da Tua igreja comer e colher o melhor dessa terra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmão. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Guarda no teu coração, irmão, essa palavra. Guarda no teu coração, irmã, essa palavra. Porque o que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Aleluia.